early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Bom dia, paz do Senhor, irmão. Vamos cantar Preciosas são as horas. As horas, às vezes demora 1 hora. Então vamos ficar de pé. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidado terás, irritado e abatido, com dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesse momento de aflição, pois Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência
essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se querer ver quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversas com Jesus. Provareis as vossa vida, o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Nós vamos meditar sobre o lugar sagrado e o texto em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Amém? E que disse Jesus, diz o Evangelho, que Jesus foi apresentado ao templo perante o Senhor. Quando diz que foi apresentado perante o Senhor, está subentendido que é no templo, em Jerusalém. Amém? Mas, para ser ortodoxo, pedi para o bispo Omar ler o Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Tudo primogênito ao Senhor será consagrado. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Muito bem. Nós vivemos esta época de restrições em que as pessoas, às vezes, alguém diz assim, qual a importância do templo, não é? Porque há época, e houve época, em que as pessoas questionaram muito a igreja se referindo ao templo. Qual a necessidade do templo, já que nós somos o templo, não é? Então, algo assim que sugere dúvidas. Se nós somos o templo, para que o templo? Mas Jesus foi apresentado perante o Senhor num templo. Então, a ideia do lugar sagrado, de um lugar sagrado, nasce no Gênesis, no livro dos começos. É lá que começa a aparecer a ideia do lugar sagrado. Essa ideia vem do Gênesis, começando, podemos dizer assim, com o patriarca Abraão, quando ele planta um bosque e um pé de tamargueira, em Gênesis 2, 33, ele planta possivelmente várias árvores, porque diz que ele planta um bosque, e ela produz sombras e muito fruto, que é a tâmara. E debaixo dessa tamargueira, Abraão fazia cultos públicos para ele, seus vizinhos, seus parentes, amigos ali, toda a família, os servos, todos
participavam daquele culto público. Possivelmente os vizinhos apreciavam ouvir a pregação de Abraão. Então, Abraão, pregando, estava ali pregando a palavra de Deus. Mas ninguém sabe o que Abraão dizia nessas pregações. Dizia várias coisas, várias palavras. E as palavras de Abraão, que ele disse nos cultos públicos, não foram registradas. Mas era um culto público dedicado a Yahvé. Portanto, ele cultuava a Deus naquele lugar. Diz o texto que ele cultuava o Deus eterno. Portanto, ele já mostrava para os seus vizinhos que ele seguia o Deus único, eterno. Depois aparece Jacó. E ele também pega a pedra que lhe servia de travesseiro, colocou ela no sentido vertical e fez um altar de uma pedra, ou duas, ou três. E ali estava um altar e ele invocava o Senhor. Quando Jacó fazia isso, ele dizia que aquele lugar era sagrado. O lugar sagrado é de fundamental importância na vida do ser finito, como nós. Essas coisas postas diante do ser finito é de importância fundamental na nossa existência. Nós precisamos de um lugar sagrado, e é Deus quem diz isso. Então, passa por Jacó encontra aquele local que se chamava Luz, e ali ele edifica um altar, e o lugar passa a ser chamado Betel, que é a casa de Deus. Veja que Jacó diz que ali é uma casa, não tinha telhado possivelmente, era pedras, mas era o altar, o lugar sagrado, a casa de Deus, um lugar. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, porque o ser humano finito necessita de um lugar. Ele não existe sem um lugar, ele ocupa um lugar no espaço, aqui na terra e na eternidade, ele ocupa um lugar. E por assim dizer, então, na eternidade tem lugares, que Jesus disse que vou preparar-vos lugar para você estar. A existência sem lugar, ela perde o seu significado. A existência necessita de um lugar. E nós ocupamos um lugar. Quando Deus fala com Moisés, então ele diz: não se aproxime muito, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. Tira a sandália, porque a sandália é que estava em contato com o mundo exterior. Como Jesus disse, você não necessita lavar os seus pés, porque os pés andam por todos os lugares, e a poeira se apega, e se apegou à sandália de Moisés, e Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Então Deus deu ênfase a essa ideia que vem de Deus e passa pelos patriarcas, e disse: Adamat Kadosh Hu, o lugar que tu pisas, santo é. Adamat Kadosh Hu, o solo, que tem ligação com o próprio Adão, o prefixo da Adam, mat, o solo, Kadosh, santo, Hu, é. O lugar que tu pisas, santo é. Então, quando Deus declara que o lugar é santo, Ele está reivindicando uma posição de respeito com aquele lugar. Então, quando Jesus é então apresentado no templo, Ele dá
o sentido kadosh do lugar. O sentido do que é santo, o lugar, então, é santo. Portanto, a igreja é o lugar santo. Por isso que Davi, a Escritura diz, quando adentrares ao templo, segura os teus pés. Quer dizer, tenha reverência. Quando você entra num templo, que seja uma casa de culto de um irmão, detenha o teu pé, segure a conversa, o jeito de ser, porque é outro lugar. É lugar dito por Deus como lugar santo. Então, quando você entra num templo, você não entra correndo. Excepcionalmente, quando as pessoas foram ver Kathryn Kuhlman pregar, eles entravam correndo. Foi um momento extraordinário, porque não tinha lugar para todo mundo. Mas, de forma ordinária, você entra com cuidado, você não ri alto, você não faz as pessoas rirem alto, não fala alto, não se movimenta de qualquer jeito. Você tem uma maneira de ser que condiz com o templo, que é lugar sagrado. Jesus não foi apresentado debaixo de uma árvore, não foi apresentado debaixo de uma ponte, não foi apresentado na rua, porque Deus tem o lugar, a sinagoga, o templo, a igreja, como lugar santo. Então, quando você vem ao culto, vem à igreja, você tem que estar consciente de que o lugar onde você vai é lugar santo. E é você que diz isso, porque Deus já disse. Você pega a palavra remate de Deus, a palavra rema de Deus, quando ele diz, Adamat Kadosh Hu, é uma palavra rema, que tem uma significância viva, que é uma declaração, a palavra rema. É uma declaração, é um dito, um discurso, um ensinamento de que aquele lugar, Kadosh Hu. De forma que essa decisão que os patriarcas tiveram é uma decisão que vem do rema de Deus, a palavra rema de Deus. Que quando Deus diz, ele dá um discurso, e o discurso é palavra rema, que é uma palavra viva, de poder transformador. Portanto, quando você diz o que Deus disse, e, portanto, a sua palavra vale tanto quanto a palavra de Deus. Quando você diz, o lugar santo é. John Wesley, por exemplo, quando ele foi a uma reunião em um determinado lugar, possivelmente um salão, uma capela anglicana, então ele diz que sente o seu coração estranhamente aquecido, porque aquela palavra se transformou numa palavra rema no coração de John Wesley. Essa palavra rema, de experiência pessoal, é quando você lê um texto que todo mundo leu, mas quando você lê, você diz, falou comigo, e você traz aquela palavra para dentro do seu ser e transforma num poder, e se transforma numa substância transformadora na sua alma. Essa é a palavra rema.
A palavra rema, ela acontece a toda hora que você percebe que aquele dito, aquela palavra, foi para você de forma especial. Isso é rema. Isso transforma numa força na sua vida, que dá força naquilo que você está vivendo. A palavra rema era usada até mesmo para quando você tratava de um negócio. E assim, quando você faz aquilo que Jesus disse, negociai até que eu volte. Todos os ensinamentos de Jesus é palavra rema, que propõe resultado e contém resultado na medida em que a pessoa crê que é para ela mesma, que fala com ela mesma. Vivemos numa época em que os cristãos estão com saudade dos grandes eventos, em que as pessoas se reuniam, e muita gente, é como dizia Davi no Salmo 126, que os cristãos então se lembram dos lugares, assim como os judeus se lembravam à margem do rio da Babilônia, e se lembravam das suas festas em Israel. Então os cristãos hoje, eles estão se lembrando. E fizemos muito bem quando fomos em todos os eventos e participamos e nos regozijamos com louvores e tanta comunhão que volta aos poucos. Então, hoje vivemos lembrando desse passado. E o passado também tem um significado, um sentido, uma substância, remate das coisas, das palavras do discurso, em que ele toma forma consistente para hoje. E também as palavras que você diz com respeito ao futuro. Quando você fala com fé e confiança, que a palavra rema se transforma em realidade. Porque ela em si mesma é como Jesus falou. As palavras que Jesus disse são todas rema, não logos. Logos é para dizer da própria pessoa de Jesus, do que é o Evangelho, do que é o significado de algumas coisas. Mas o discurso, as assertivas, a palavra profética, os ensinamentos, as doutrinas, os sermões de Jesus, são, na sua essência, palavra rema, que tem poder transformador. Por isso que Jesus disse, em Mateus, que nem só do pão viverá o homem, mas literalmente no grego diz, mas de toda rema, palavra, entre aspas, rema, que procede da boca de Deus. Porque a palavra rema é aquela na qual você crê e ela produz um efeito na sua vida. Então, quando você aprende a ver a palavra rema de Jesus, que é o discurso do ser vivo, a palavra que tem substância, você começa, então, a alimentar a sua alma, lendo o Evangelho e lendo, às vezes, qualquer devocional. Então, aquele poder da palavra tem poder transformador, porque a palavra rema, não é logos. O logos diz o que é o Evangelho, diz o que é Jesus. Mas o rema é o dito de Jesus, é a palavra de Jesus e é também a sua palavra. Se quando você vem num culto e diz, eu vou na casa do Senhor, e lembre-se que Jesus disse, validando, sustentando a ideia de que a minha casa será para sempre uma casa de oração, ele estava dizendo de forma bem clara
de uma igreja, de um templo, da sinagoga, de um lugar, do adamate, do solo. Porque para Jesus teve importância a palavra do seu pai, Yahvé, de que o lugar santo é. Por isso que quando diz tira a sandália, significa também deixa para lá as outras coisas. Não é hora de falar de futebol, não é hora de falar de marca de carro, de coisa nenhuma, mas das coisas que têm importância fundamental na sua vida. Então, quando você diz a palavra certa, quando você confessa com fé, você está falando do Espírito e você está falando tal qual o próprio Deus fala. Por isso que a sua palavra, com referência ao local, às coisas, a sua dedicação, ela tem força de vitória. Então, quando se fala de lugares sagrados, você tem que sentir esse sagrado. Porque Jesus foi apresentado em terra santa, era um chão. Por isso que, ao cantar aqui, subir, entrar e tal, o sentimento é de que o lugar é santo. Não se ri alto, não se conta brincadeira, não faz nada disso, porque o lugar é santo. E se você não ter essa consideração, Deus também não tem consideração com você. Se você levar as coisas assim, e que brincadeira e tal, você também não será levado a sério. Você tem que saber que o lugar santo requer posição de dignidade. Por isso que no louvor, na oração, na entrada, na saída, tem que ser considerado e respeitado o lugar que é Kadosh, Adamat Kadosh Hu, o solo é sagrado. É incrível que Deus venha dizer que o solo é sagrado quando nós sabemos que não tem nada de sagrado na terra em si mesma. Mas o que vale é a palavra dita que é aquilo que você diz que é. E quando você diz que o lugar que você pisa santo é o que você disse que é, porque você falou o que Deus falou e que os patriarcas vinham dizendo passo a passo no desenvolver das Escrituras, da existência das tribos que Deus escolheu para evangelizar o mundo. Por isso que Paulo, quando diz que a palavra está perto da sua boca, que é os tomates, a boca, face também, e do teu coração, da tua cardia, é a palavra rema. A palavra rema, Paulo disse, que está perto da tua boca, está dentro do teu coração. Quer dizer que quando você vai dizer alguma coisa que você julga que tem uma importância tal, você diz de coração através da sua boca, porque é a maneira de falar. Então, quando você fala alguma coisa, e você fala com aquela convicção, ou com aquilo que João Wesley sentiu no seu íntimo, a palavra que vai sair dos seus lábios, sua boca, vem do coração como palavra rema, diz Paulo. A palavra rema está perto de você. Basta você crer. Então, se alguém lê o Evangelho e diz lá que o Verbo se fez carne, o que Jesus disse da palavra de Deus, mas ele não lê com devoção, não lê com fé, ela não é rema. Mas quando ele lê, sabendo de quem disse,
e ele lê, vendo Jesus falar, quando ele acaba de ler, aquela palavra é rema. Mas se ele lê, sem dar importância, como disse o bispo Omar, como se fosse um livro simples de história, então a palavra que ele lê, apesar de ser rema, não é. Que depende da sua posição. Dependeu de Jacó, da sua posição, dele dizer, esse lugar é santo. De como Abraão disse, e de como Deus disse para Moisés, o lugar que tu pisas, o chão que tu pisas, que é comum, entretanto agora que tu pisas, se dirigindo a mim, Deus, o lugar Kadosh Hu, o lugar Adamat Kadosh Hu, o lugar é santo. Então Moisés, apesar de estar num lugar comum, que ele passou outras vezes, aquele lugar era um lugar santo. Então nós temos que olhar para esses detalhes das vidas dos profetas, de Paulo e de forma especial da vida de Jesus, e perceber que esses lugares, quando Jesus ia à sinagoga, que estava cheio até de gente lá querendo importuná-lo, o lugar era santo. E quando ele foi apresentado no templo, foi perante o Senhor, porque Deus escolheu que fosse assim. Porque nós somos seres finitos e necessitamos de coisas para nos identificarmos com algo que, sendo finito, está também tocado por coisas pelo infinito. Essas questões postas diante de nós, seres finitos, essas questões têm uma dose, uma parcela, uma porcentagem, uma parte daquilo que é infinito. E o que é infinito entende tudo no tempo e no espaço no tempo. Nós, entretanto, como seres finitos, nós nos apercebemos através do mundo sensível e através da observação dos movimentos de coisas passadas. Então, essas coisas passadas de tanto tempo, elas postas agora, e quando nós assim a declaramos, elas são santas, por causa da nossa palavra que dizemos que é santo. Porque Deus compartilha com o ser humano, com o ser finito, da sua infinitude, que completa e entende todas as coisas de forma absoluta. Ele compartilha com o ser finito essa palavra que determina as coisas. De forma que Paulo, quando diz, está na tua boca e no teu coração, porque quando nós dizemos, é conforme nós dizemos. Se nós, então, dedicamos algo ao Senhor, dedicado está e é santo. Assim é o lugar de culto de todas as igrejas, ainda que seja um salão de culto, aquele lugar é sagrado. Por isso que nós temos que valorizar essa oportunidade que aqui estamos em nome de Jesus e agradecer a Deus. Amém? Disposta mesa, Salvador, vem presidir aqui, ministro vinho, parte o pão, nutre-nos, vem de ti. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós, o abençoamos
Amém. O vinho, símbolo do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário para nossa redenção. Abençoamos e agradecemos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada e o Senhor Jesus, o Senhor ressurreto e presente conosco, nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos com fé. A oração de contrição. Senhor, abençoamos o teu povo, abençoa-nos a todos nós, perdoa-nos a todos e dá-nos a santa comunhão. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos, agradecidos. Amém. O pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós. Comamos e sejamos agradecidos. O sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graças te damos por esta Eucaristia, que a todos nos fortalece, que a todos fortalece, como realidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que a todos conforta, redime, liberta. Nós te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, Protegido, abençoados, desfrutando dos seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, para o seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz.
Glória a Deus. Muito bem, levante as mãos.